Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mais profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 2. Semana passada, no episódio número 1, falamos sobre a gratidão pelo livramento. Não deixe de assistir. Já falamos e vamos repetir que os salmos são manifestações em orações, em cânticos, em versos, da relação entre os servos de Deus e o seu Senhor. Os salmos discorrem sobre situações e temas diversos e, dentre eles, preces poderosas que são inspiradas e modelo para que nós, todos os que amamos a Deus, possamos nos comunicar com Ele. Orações com temas como clamor, pedidos de ajuda, de cura, de proteção, de salvação, de refúgio, de livramento, de vitória e de fortalecimento, coisas que todos nós precisamos todos os dias. Há orações também nos Salmos com palavras proféticas, anunciando o Cristo que haveria de vir. Outras que fazem menções históricas, recordando os feitos e as maravilhas de Deus lindos. Salmistas diversos oram expressando dor, lamentos, confissão de fraquezas e de pecados, apreensão, saudades, pesar e tristeza, ou seja, nem tudo é um mar de rosas. Há orações dramáticas, de clamor pela manifestação da justiça de Deus sobre os maus e pela justa condenação dos perversos. Nós quantas vezes oramos para que o Senhor traga a sua justiça sobre os maus, perversos, fingidos e mentirosos. Há ainda, queridos, salmos com preces de alegria, de esperança, de renovação, de fé, confiança na bondade e na misericórdia de Deus. Hoje falaremos sobre um deles. Salmos de gratidão, de louvor, exaltação, engrandecimento, adoração a Deus, à sua palavra, seus feitos, suas obras, seus testemunhos, suas maravilhas, sua santidade, sua pureza, sua beleza e seu poder. Enfim, os salmos são uma fonte de riqueza, conhecimento e inspiração para que nos expressemos e nos conduzamos de maneira tal a agradar o nosso querido Jesus. Falando um pouco sobre todos os salmos, e agora nós vamos entrar nos Salmos de Davi. Falamos sobre um Salmo de Davi semana passada, Salmos de Davi hoje, e obviamente nós vamos falar do Salmo mais conhecido de Davi, o Salmo 23. Bora lá. Este Salmo foi a maneira pela qual Davi se expressou para descrever a felicidade de termos a Deus como nosso pastor. Então, vamos ler o Salmo 23 a partir do verso 1 tão conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei então na casa do Senhor por longos dias. Que salmo lindo, coisa maravilhosa. Nós vamos tentar entender um pouquinho mais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse salmo tão lindo e tão importante. Verso por verso. Verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu aprendi que no hebraico, no original, não existe a palavra nada. Ou seja, o sentido acaba mudando por inteiro ou o sentido se enriquece muito quando nós tiramos a palavra nada. E assim o salmo fica: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Não é o nada que não vai me faltar, é ele. E aí continua, ele faz com que eu me deite em verdes pastos, ele guia-me mansamente às águas tranquilas, ele vai refrigerar a minha alma e assim por diante. E ele não vai
me faltar e por isso eu serei guiado, cuidado pelo meu pastor, Jesus. Encontrarei refrigério, alimento, descanso, caminhos retos, proteção, correção, tudo que o texto fala. Direção, unção, poder, abundância, acolhimento, amor e graça, destino certo. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Verso 2, ele faz com que eu me deite em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor é o nosso repouso. Descansamos nossas almas atribuladas nele. É nele que nós encontramos nosso lugar de descanso. Ele é o nosso sustento, por isso os verdes pastos, alimento para as ovelhas. E por isso nos alimentamos dele, da sua palavra, sendo ele o fiel provedor do pão de cada dia. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: não andeis preocupados, porque o seu provedor é fiel. Ele é o nosso pastor que nos guia mansamente, passo a passo, sem atropelos, a águas tranquilas, a mananciais limpos, a águas cristalinas que matam a sede do nosso coração, como aquela mulher que se aproximou de Jesus lá naquele poço e que ela tinha tanta angústia, tinha vários maridos, e o Senhor Jesus Cristo disse para ela: se você soubesse quem fala com você, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. E ela fala: eu quero essa água. E o Senhor Jesus Cristo fala: então, eu sou a fonte. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, ele é a fonte de águas doces, cristalinas, que matam de verdade a nossa sede. O verso 3, ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por caminhos de justiça, por amor do seu nome. O refrigério aqui, o refrigera a minha alma, tem a ver, e eu associo isso com o radiador do carro, sabe? Aquele calor daquele motor. A nossa vida é um motor constante, a nossa cabeça fervilha, os nossos compromissos, nossas agendas, nossas preocupações, e o Senhor vem e refrigera a nossa alma, tranquiliza, pacifica a minha alma. Em Cristo nós nos encontramos com Deus e conosco mesmo. Ele é o nosso protetor, aquele que vai nos fazer cair na real, descansar, sossegar. Ele sossegou o mar, ele sossega a nossa alma. Nele nós somos aceitos, perdoados e passo a passo vamos sendo transformados à sua imagem. Estudamos isso semana passada. O Salmo 87, falando dos Salmos, verso 7, diz: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes, toda a força, toda a energia, toda a inspiração vem dele. Ele é a nossa fonte de alegria, de vida, de fé, de esperança e de bênçãos. Esse texto do Salmo 87 se refere a Sião, o lugar da cidade eterna, lugar da nossa morada eterna, onde nós estaremos com o nosso pastor em seu aprisco eterno, para o qual ele nos tem conduzido dia após dia. Nosso sublime pastor tem prazer em nos guiar por seus caminhos justos e santos, e o seu nome é exaltado e engrandecido quando o honramos em toda a nossa maneira de viver. Por isso diz aqui: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele tem prazer de fazer isso e o seu nome é honrado quando nós o honramos. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, queridos, passaremos por vales escuros e profundos. Talvez você esteja passando por um vale profundo agora, precisando muito que a luz de Cristo brilhe ali ou brilhe lá. Cristo nunca prometeu que não teríamos lutas. Aliás, em João capítulo 16, verso 33, ele diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. O que o Senhor Jesus Cristo diz é que ele estará conosco nos vales, nos momentos mais difíceis. O nosso pastor não falha, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele nunca me faltará.
A sua vara e o seu cajado de pastor estão postos e por isso somos consolados. Temos segurança que seus olhos estão sobre nós. Ele é o nosso único e grande pastor. É o que a palavra diz lá em Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21. E agora, diz o autor de Hebreus, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos o Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. E que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A glória é só dele, para ele, e somente a ele nós exaltamos. E aqui fala da vara e do cajado, a direção e condução ao longo da jornada e a correção quando necessária. Como é bom ter um pai, um pastor que cuida de nós quando nós erramos, nos dá umas varadinhas, porque às vezes nós precisamos para a gente aprender somente assim. Ou que nos corrige e nos diz, vai por aqui, bate ali com o seu cajado para que nós possamos acertar os caminhos da justiça por amor do seu nome. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que coisa linda! Deus é o meu resgatador, meu protetor, aquele que pagou o preço do resgate da minha vida. Ele é meu defensor diante dos meus inimigos e ele prepara uma mesa perante os meus inimigos para que eu seja ali abençoado, alimentado, cuidado pelo meu pastor, enquanto os meus inimigos, infelizmente para eles, não tem quem cuide deles. Uma mesa está posta para que eu, em temor, viva à sombra da presença do meu pastor. Que a vitória dele seja a minha vitória. Aí ele fala sobre a unção, unges a minha cabeça com óleo. Unção e autoridade vem dele, proteção. O pastor derrama o seu azeite, que é o seu espírito sobre as nossas cabeças para nos curar e para nos dar autoridade sobre o mal. Sim, o Senhor Jesus Cristo nos dá autoridade para orarmos, para buscarmos, para lutarmos pelos nossos queridos, por nós, contra toda a maldade deste mundo. A minha vida, como um cálice, transborda com o seu vinho, seu sangue redentor, derramado pelo seu amor eterno. Aquele cálice de abundância que o Senhor tem preparado para você e para mim. Se eu crer, se eu buscar, se eu andar na sua presença, o meu cálice transborda com esta presença maravilhosa. Mesmo estando em dificuldades, em carestia, o Senhor Jesus Cristo provê para mim a sua abundância, a sua paz no meu coração. E verso 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele fala em dois momentos, todos os dias da minha vida e depois na eternidade. Com toda a fé, com toda a certeza, cremos que aqui nesta jornada da vida, sua bondade e misericórdia, seu amor, sua graça, sua compaixão estarão conosco todos os dias da nossa vida. Como é bom ter esse sentimento, essa certeza no coração. Certamente que o Senhor não vai mudar de opinião e vai trazer castigo, desgraça, Ele vai me dar alguma coisa e depois tomar. Por quê? Porque o Senhor é bom. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias da sua vida. E pela bondade e fidelidade do Senhor Jesus Cristo, querido, habitaremos junto com Ele nesse segundo momento, por longos e eternos dias de paz, amor, alegria, sobre os quais não temos palavras nem adjetivos para descrever o que será a nossa morada, o nosso aprisco celestial. Só o Senhor para mostrar. Paulo teve acesso, o apóstolo teve acesso a isso. Ele falou, olha, não dá para traduzir, não tem palavras, é inenarrável, não é? Aquilo que eu vi lá, não dá nem para transmitir. Bom, queridos, como eu disse no começo, este salmo foi a maneira pela qual Davi se expressou para descrever a felicidade de termos a Deus como nosso pastor. E é a pergunta que eu te faço, Deus é o seu pastor? Você tem a Deus
como pastor, ou você se sente órfão e desprotegido? Você está cansado ou cansada de lutar sozinho ou sozinha? É tempo de você conhecer de perto o único bom pastor, aquele que não vai decepcionar a sua vida, que não falha, não nos abandona, não nos entrega ao lobo, ele não nos entrega ao léu, não nos entrega a coisas que não prestam. Ele entregou a sua vida pelo seu sangue a favor das suas ovelhas. Ele deu a sua vida por todos nós. Não, Ulisses, Deus já está comigo. Pois bem, então pergunta para você, como você tem manifestado? Davi se manifestou nesse salmo que é a coisa mais linda do mundo. Como você tem manifestado a sua alegria, seu prazer, sua devoção pela felicidade de ter a Deus como seu pastor? Servindo de verdade, com fidelidade e perseverança, amando de todo o seu coração, com todas as suas forças e pensamentos, amando e atendendo ao seu próximo, como a você mesmo, como o Senhor Jesus Cristo diz, adorando a Cristo em oração, louvor, cânticos e obras todos os dias. Como você tem expressado todo esse prazer de ter a Cristo como seu pastor? Vamos orar. Senhor, nós não temos palavras para expressar, Senhor, o nosso coração, a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. E não é pouco, não é muito. Eu sempre digo, Senhor, que nós não sabemos, nós temos que te agradecer mais, até pelo que nós não vemos, pelo livramento que o Senhor trouxe, sem que a gente saiba, do que por aquilo que a gente sabe, porque o Senhor está protegendo. O Senhor fala que o Senhor acampa o teu anjo ao redor daqueles que são teus e que te temem, Senhor, e assim o Senhor tem sido, Pai, fielmente, Senhor, ao longo de décadas, eu posso dizer pela minha vida, e o Senhor não falha, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. Obrigado, bom pastor, querido, grandioso, poderoso pastor, que tem nos arrancado da boca do lobo, dos devoradores, Senhor, e por tua causa nós estamos vivos, estamos, Senhor, diante de ti. Então pedimos, Senhor, primeiro perdão pelos nossos pecados, pela nossa incredulidade, por não valorizarmos, Senhor, o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Em segundo lugar, Senhor, pedimos que o Senhor transforme toda essa gratidão, Senhor, em louvor, em adoração, em fidelidade, em perseverança nos teus caminhos, para que o Senhor se agrade de nós, por amor ao teu nome, e o Senhor nos guie pelas veredas da justiça, até, Senhor, aquele dia em que habitaremos na tua presença por longos dias, Senhor, por toda a eternidade, pela tua bondade, graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida, essa palavra que o Senhor trouxe, o Salmo 23, Salmo de Davi. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana. Que se você gostou, curta aí. Se você curtir, muitas pessoas vão poder acessar. O logaritmo faz isso, o algoritmo. E se você quer mandar um recado, mande, se inscreva no nosso canal e receba uma palavra de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.